Cara, se tu trouxe um x-salada e uma coca aqui dentro, eu vou ficar muito emocionado, cara. Bota fé? Meu Deus. Olha só, pessoal, ao vivo, momento trapalhões aqui. Vamos ver o que tem aqui. O que será que tem aqui, Elton? Que medo, que medo. Hard Rock mandou entregar, hein? Ó. Tcharam! Aí, os ingressos para sortear depois. É de verdade, viu, pessoal? Tá aqui, ó. Eu tinha esperança que era o X e a Coca, cara. Meu Deus do céu, não me arrombas. Beleza, vamos lá então, pessoal. Próxima palestra do Ricardo. Vocês já conhecem ele. Ele vai falar sobre gRPC. Acabei de chegar, meu voo acabou de descer, rapaz. Vambora. Galera, tudo bem? Boa tarde, eu tô nervoso. Minha voz vai me entregar, tá? Mas tá tudo bem, vamos lá. gRPC, para quem só sabe REST. Estão me ouvindo bem lá atrás? Boa. Quem usa REST em produção? Levanta a mão. Caramba! 98%. E gRPC? Ih, caramba, não vai dar para mentir muito, hein? Controla as perguntas. Bora lá. Seguinte, esse QR Code, não leiam os 3 primeiros links, foquem no último. Vocês vão conseguir acompanhar a palestra do celular, caso queiram, tá? Em tempo real. gRPC, para quem só sabe o REST, eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Ricardo Longa. E nesse slide eu trago minhas 2 paixões. Na verdade, agora são 3, porque estamos grávidos. Aí a gente inventa de sair da empresa onde a gente estava 7 anos para empreender. E aí o que acontece? Aqui eu tenho uma foto. Acho que o passador não está gostando de mim. Bora. Aí, ó. A gente vai empreender e a gente entra naquele famoso all-in, aquela jogada de pôquer, né? Famosa. E aquela azul virou essa preta. Uma das 2 paixões eu vendi. Né? E essa azul, ela virou essa. É verdade, eu fiz muita entrega com essa, só não fiz com a esportiva. Brincadeira, essa aqui é uma moto de um cunhado meu que eu usei para fazer entregas sim, tá? E hoje só me resta esse avião. Esse avião, ele não funciona mais, com certeza. Ele está nos meus slides desde 2010, eu não consigo vender. Mas se alguém quiser, me chama, tá? Que eu estou vendendo também, all-in. Lembra do all-in? Isso aí. Então, galera, eu sou um dos fundadores da GopherCon, junto com o Guilherme de 2016, junto comigo, né? Os demais acabaram saindo, né? E agora a gente tem um time novo, um time bem bacana, tá? Espero que vocês estejam gostando, espero que vocês curtam a minha palestra, tá? Agora a gente vai entrar num tema técnico, é uma palestra bem densa, eu confesso que eu não treinei, tá? Pode ser que leve 2 horas, pode ser que leve 3. Tá? Mas vamos abrir a nossa caixa de ferramenta como desenvolvedor de software. E aí vamos falar de front-end. O que a gente lembra, o que vem na cabeça de vocês quando a gente fala de tecnologia para front-end? Rapidinho. CSS, TypeScript, Angular, Vue, React, por aí vai, certo? Então, estamos brincando aqui de abrir a caixinha de ferramenta. Banco de dados. MySQL, Postgres, Oracle, Mongo, né? Por aí vai. Beleza, mensageria. Quando a gente quer fazer uma comunicação assíncrona entre microserviços. Kafka, Rabbit, Kinesis. Massa, temos ferramenta pra caramba. Back-end é fácil. Go e go. Brincadeirinha, tá? Agora, quando a gente quer fazer a comunicação síncrona entre os microserviços, o que vem na cabeça de vocês? REST. O que mais? SOAP?
Boa. O que mais? GraphQL. Boa. Ninguém vai falar de RPC, galera? Então tá bom. Então vamos falar de RPC. É uma palestra introdutória, tá? Mas eu acho que alguém da galera aí do avançado talvez consiga pegar alguma coisa. A gente não vai ver a instalação de RPC. Vou considerar que todo mundo aqui já sabe. Qualquer coisa, o texto em amarelo é um link, tá, que leva para a documentação. Não vou entrar na parte, não vou escovar muito bit aqui, aquilo que a gente estuda em faculdade, curso técnico, né, modelo OSI, os protocolos TCP/IP. Mas, inevitavelmente, a gente tem que falar do protocolo HTTP. E a gente vai ter que entender a evolução desse protocolo para que a gente consiga entrar na mesma página quando a gente fala de RPC, tá? Protocolo HTTP 0.9. Alguém arrisca dizer o ano que nasceu? Não? 1989, 1990, por aí, tá? Esse protocolo, a gente podia fazer um GET, somente um GET. Minha mão tá tremendo. Um GET e retornava texto ASCII2. Acabou. Esse é o protocolo 09, tá? Só a título de curiosidade, a gente vai passar as versões. Protocolo HTTP 1.0, ali para 1991. Tá? 1.0 entrou o POST e o HEAD, além de devolver o tipo de texto muito utilizado em e-mail, que é o MIME 44. Tá? Não vou entrar muito no detalhe dessa parte técnica, mas só para vocês entenderem que entrou o POST e o HEAD. Tá? Protocolo 1.1, utilizado até hoje, né? A gente não tem controle, e a gente vai falar sobre isso mais para frente, a gente não tem controle sobre a versão do protocolo que o navegador vai usar. Guardem isso. Mas criado em 97, o 1.1 trouxe algumas características novas, como a conexão persistente com Keep Alive, trouxe todos aqueles métodos que a gente conhece hoje, post, put, get, delete, patch, head, por aí vai. Tá? E aí é que entra o pulo do gato. 1997. Lembrem dessa data, tá? 1997. Em 2005, salvo engano, 2005, nasce a versão 2. A versão 2, e olha que interessante, vamos fazer um parênteses aqui. Por que a Google criou o Go? Performance? Performance nos servidores internos, né? E aí rapidamente abriu a linguagem e tudo mais. Vocês acreditam que o HTTP 2.0 vem de um experimento interno da Google? Para resolver várias dores do HTTP 1.1, tá? Um projeto chamado SPDY, tá? Não sei nem pronunciar em inglês, mas é isso aí. Tá? Então, um grande diferencial dessa versão é que o HTTP 1.1, eu vou falar aqui exatamente o que vocês precisam entender para a gente chegar no gRPC. O HTTP 1.1 trafega texto plano, plain text, tá? Texto aberto. O protocolo HTTP 2.0 trafega binário, com compactação de headers e tudo mais. Esse projeto experimental da Google, ele também veio para resolver e otimizar questões de performance, economia de rede, né? E eu na Voa Delivery, utilizando o Google Cloud Platform, onde basicamente a gente é cobrado por CPU, memória e tráfego de rede. Pensei, se eu começar a comunicar meus microserviços com gRPC, eu vou reduzir consumo de rede, eu vou reduzir CPU, memória talvez não. Tá?
Então, vou usar essa parada. Né? E estou gostando pra caramba. Comecei a mexer com gRPC tem 2 meses, tá? Bom, deixa eu só ver minhas colinhas aqui, mas é basicamente isso. O protocolo 2.0 também do HTTP 2.0, desculpa, ele também permite fazer o push do servidor para o cliente. Né? E aí você tem a comunicação bidirecional e com strings. E strings é tipo uma mágica, tipo o Go Routines, que tu bota o Go na frente da function. Bota o Go na frente da function, né? Meu Deus, a mágica acontece. Em gRPC a gente vai ver como é easy, como é fácil trabalhar com string. Tá? Aqui, ó, por exemplo, aqui, entrando um pouquinho mais no detalhe, tá? O que o HTTP 2.0 faz também? Ele reaproveita a conexão TCP. No HTTP 1.1, que é baseado em request e response, para cada requisição que você faz para o servidor, você tem todo um custo para estabelecer a conexão TCP, certo? Para cada requisição. E aí vem a resposta. Aí você faz a requisição, vem a resposta. Cada requisição, uma conexão TCP. Aqui no 2.0, rola o reaproveitamento da conexão TCP, com multiplexação, o que não é um termo novo para vocês. Rola a multiplexação de uma única conexão TCP. E por ali, por aquela conexão TCP, trafegam strings, dentro de strings trafegam frames, e dentro dos frames vão os nossos dados. Tá? Com metadados que correlacionados o navegador, o cliente e o servidor identificam de que requisição a gente está falando. Tá bom? E aí, aqui a gente tem um texto que, né, o HTTP 2.2 divide a comunicação do protocolo HTTP em trocas de frames codificados em binário, tá, que são mapeados para mensagens que pertencem a um string específico, todos multiplexados em uma única conexão TCP. Então, se você não fica estabelecendo conexão TCP, você já tem um outro ganho enorme, né? Bom, estamos falando do protocolo HTTP, não estou falando nada de RPC aqui, tá? Aqui a gente está falando de protocolo HTTP. E aí vem o HTTP 3.0, interessante que ele nasceu em 2018 e já é suportado pela maioria dos grandes navegadores. Tá? Por exemplo, o Chrome, o Edge e o Firefox já suportam desde 2020 HTTP 3.0. Beleza? Então tá, feito aqui um nivelamento sobre o protocolo, a gente vai rapidamente olhar para uma API REST para a gente entender agora a diferença entre um e outro. Tá? Então, API REST tem um risco ali, não era para ter aquele risco, mas tudo bem. Aqui a gente vai entender mais ou menos uma API REST. Tá? A gente tem uma estrutura, não dá para ver o laser, a gente tem uma estrutura user, que tem o name e coordinates como propriedade, devidamente mapeado para serialização JSON. A função main, nosso entry point, eu estou usando uma biblioteca para subir não me julguem, tá? Então aqui a gente está mapeando uma requisição get para /users, uma variável, que é o ID do usuário, e a função getUser está escrita logo abaixo, que é o controlador, é a função que atende às requisições. Beleza, tranquilo, né? Mas aqui o que a gente está falando? Método get, resource, users, aqui não está mostrando, eu estou pegando uma query, um path param, que é o ID, né? Tem query param, tem os headers da requisição, da response, né? E por último, mas está arriscado, não sei porquê, o status code e o objeto que serializa para JSON e devolve plain text para o cliente. Nada demais, tá? Antes de a gente falar de RPC, a gente precisa falar de protocol buffers. Tá? É a mesma coisa? Protocol buffers é a mesma coisa que de RPC? Não, tem nada a ver. Protocol buffers é um projeto mais velho que o gRPC. Olha que interessante. Protocol buffers é um projeto que serve também do Google, né? E serve justamente
para serializar, lembra aquela estrutura user que a gente serializa para JSON? O protocol buffers vai nos permitir serializar para binário. Preciso usar gRPC para usar protocol buffers? Não, protocol buffers nasceu muito antes. Você pode usar somente protocol buffers para pegar a sua estrutura, serializar para binário e escrever num arquivo, botar no banco de dados, sei lá, fazer qualquer coisa. Pode deserializar o binário para a sua estrutura. Ponto. É isso. Então, o que a gente tem aqui? Um arquivo user.proto. Então, o protocol buffers ele tem a extensão .proto. Tá? Então, aqui a gente já começa a se familiarizar com algo que é muito importante para o gRPC. Aqui eu tenho o conteúdo do arquivo. Tá? Então, a sintaxe aqui, o package, né? Uma configuraçãozinha para o Go. E, basicamente, a nossa definição da nossa estrutura, que a gente começa com a palavra reservada message. Então, message e user tem dois atributos. O que é o 1 e o 2? Tipo, string, que é o tipo, ok. Name é o nome do atributo, ok, igual a 1. O que é esse 1? Desculpa, eu achava que esse 1 era tipo algo relacionado a versionamento do atributo. Ah, se eu mudar o atributo eu boto 2. Não tem nada a ver, tá? É a posição que a informação name vai estar naquele binário serializado. A posição 1 do binário tem a informação do nome. A posição 2 tem a informação das coordenadas. No protobuf, no protofile, quando a gente bota double por baixo dos panos, ele entende que é float 64. Tá? Cuida com essa pegadinha. E o repeated significa que eu tenho um slice de float 64, que é a minha latitude e minha longitude. Até aqui tranquilo? Então aqui a gente já deu uma passada geral no nosso protofile. Tá? E aqui embaixo a gente vai precisar instalar na nossa máquina um compilador, que é o protoC. Então aí começam as complexidades, vamos dizer assim, do gRPC, que não é nada demais. Tá? Mas a gente vai ter um compilador na nossa máquina, a gente vai especificar onde é que está o arquivo, o nosso protofile, e ele vai gerar os stubs. O que são stubs? Stubs são códigos gerados, tanto do lado do cliente quanto do lado do servidor. Arquivos que a gente nunca mexe, né? Nem deve. Tá? E aí o que ele gera com aquele comando? A gente está seguindo a lógica, tá? Iniciamos o nosso ponto proto, escrevemos ele, geramos os stubs. Gerou. Ó, interessante aqui, ó. Deixa eu ver se eu casei as informações. Não. Esquece, mas esse meu pb.go, ele vai gerar nesse diretório aqui, ó, infrastructure server gRPC, tá? Ele vai gerar nesse diretório o meu user.pb de protobuf.go. Tá? Ele gerou um arquivo só. Por quê? Porque a gente codificou a mensagem, a nossa estrutura de dados que a gente serializa ou deserializa para binário. Acabou. Por isso que ele gerou um arquivo só. Tá? E aí, a gente tem uma brincadeirinha aqui, um código teste. O que eu fiz? Eu tenho aquela estrutura user, novamente, que a gente serializa para JSON, os mapeamentos ali em cima. A gente tem uma função main, onde eu pego a estrutura gerada pelo gRPC, por isso que está grpc.user, coloco ali o meu nome, Ricardo Longa, coloco a minha latitude e minha longitude, e através dessa biblioteca do próprio Go, eu faço proto.marshall, muito parecido com json.marshall. Tá? Embaixo eu faço a mesma coisa, só que com a minha struct, com as mesmas informações, Ricardo Longa, mesma latitude e longitude. E eu pego o pacote json.marshall. Pego o resultado desses dois comandos e printo no meu terminal. Olha que interessante. 33 bytes no primeiro teste, 56 bytes no segundo. São dois atributos. Agora, imagina o JSON que vocês guardam no Mongo com 16 MB de tamanho. É coisa, né? É coisa, tá? Lembrando, vocês vão reduzir
consumo de CPU para serialização e deserialização e o tráfego de rede. Tá? E aí aqui tem, eu peguei isso aqui do Stack Overflow. Quem nunca, né? Então, um JSON lá com, abre aspas, o atributo ID 42, gerou 9 bytes. Tá? O XML ID 42, que é a mesma informação, 11 bytes. E no protobuf, 2 bytes. Tá? É muita coisa, é muita coisa. Se está na nuvem, você é tarifado pela rede. Então, começa a olhar para gRPC e protobuf, tá? Então, uma API gRPC. Agora a gente vai entrar no gRPC, que é um projeto da Google, que nasceu depois do protobuf, depois de Protocol Buffers. O que o gRPC fez? O gRPC, na verdade, o que ele é? Ele pega a filosofia do RPC lá de 1970, 1900 e Guaraná com rolha, e ele traz para os tempos modernos, vamos dizer assim, com todos os benefícios do HTTP2 mesclado com o protocol buffers. Então, como que funciona na prática? O que ele puxa do HTTP2? Poxa, você vai poder transacionar binário. Já começa por aí. E aí, aquele protofile que a gente trabalhou ali atrás, eu começo a escrever coisas novas nele, que até então, para o protocol buffers, era desconhecido. Como, por exemplo, service. Então, eu defino service, user service, é o nome do meu serviço, e eu defino a função que eu vou conseguir invocar de forma remota. Tá? Então, essa função se chama getById, é o nome meu, pode dar o nome que quiser. Inicia antes com RPC, palavra reservada, recebe alguma coisa, retorna alguma coisa. Sempre recebe uma informação e somente uma, sempre retorna uma informação e somente uma. Ah, mas minha função não retorna nada, vai retornar vazio, vai retornar empty. Tá? O que é empty? É um message que não tem nada. Por exemplo, message empty, abre e fecha chaves. Isso é empty. Vai trafegar uma mensagem que não tem atributo nenhum. Ah, mas a minha função não recebe nada, processa alguma coisa e devolve dados. Ok, ela recebe empty. Sempre recebe um atributo e sempre vai retornar um atributo. Aí dentro dessa mensagem de entrada ou de saída, aí você pode ter aninhado outras mensagens, tá? E aí a gente gerando aquele comando do protoC, novamente, ele vai gerar um outro arquivo. E agora ele coloca _grpc. Dentro desse novo arquivo que ele gerou, vai ter todo o código cliente-servidor para você requisitar o servidor ou para você atender requisições de um cliente. Tá? A gente vai dar uma olhadinha agora dentro dele. 13 minutos, eu vou ter que dar uma acelerada. Vamos lá. A gente definiu no service que a gente recebe getById input, é o nome da minha mensagem de entrada que está logo em cima, que dentro dela tem um ID que é do tipo string, na posição 1. Perfeito. E ela retorna user, que é uma mensagem que tem mais atributos. Tá, ok. Quando a gente entra nesse arquivo gerado, existe ali a definição dentro do stub, só estou mostrando, não entramos nele para trabalhar nele, para modificar. Tá? Ele gera uma interface chamada user service, que é o nome do meu serviço, server. Tá? Então aqui a gente vai trabalhar agora no lado servidor. A gente vai ter que ter uma estrutura nossa que implementa essa interface. Então a nossa estrutura vai ter que implementar getById, que recebe context, e o getById input, e retorna aquele user que a gente definiu e um possível erro. Sempre vai entrar o context antes e sempre vai sair por último um possível erro. Tá? Além daquilo que foi definido no protofile. Beleza? Bom,
Então, qual que é a parte mais dura do gRPC na minha visão, tá? Minha visão de leigo. Se vocês conhecerem algo que resolva a minha situação, depois, por favor, me procura. A gente tem que ter uma camada de depara. Tá? A gente tem que ter uma camada que traduz a nossa estrutura para a estrutura gRPC e vice-versa. Então, por exemplo, aqui, ó, get by ID recebe get by ID input. Esse cara aqui do pacote API, ele é lá do stub. Ele é lá dos arquivos gerados, tá? Então, o que eu até consigo acessar aqui direto o .id, beleza, legal. Né? Mas na hora que eu vou devolver, lembra que a gente devolve user, que é lá do gRPC, que é código gerado? Mas aqui, em tempo de execução da minha lógica de negócio, eu vou ter que ter, por isso que eu tenho ali, presenters.toGRPCUser. Isso é uma função auxiliar aqui, uma funçãozinha auxiliar, que recebe o meu usuário de domínio e transcreve para o usuário do gRPC, para o user do gRPC. Então tem essa parte chata. Eu tenho pavor disso. Mais uma vez gerado também, o seu depara ali, suas funções auxiliares também, vai embora. Tá? Mas só para vocês ficarem sabendo desse ponto. Então aquela estrutura que a gente codificou, nossa, que implementa aquela interface do User Service Server, a gente instancia aquela estrutura. E aí aqui eu tenho um boilerplate, eu vou deixar para vocês, vamos passar. Mas aqui são as 4 linhas para a gente subir um servidor REST. Tá? São as 4 linhas. Do pacote gRPC, grpc.new server. Aí a gente vai utilizar uma função lá dos stubs, uma função que foi gerada. A gente vai passar o nosso servidor, a gente vai passar a instância do nosso controller, que implementou aquela interface. A gente vai definir a porta que vai subir o servidor e a gente vai dar um server.serve. Tá bem tranquilo, né? Não tem nada demais. E o lado cliente. O lado cliente eu vou passar um pouquinho mais rápido. Tá? Não tem nada demais. Naquele mesmo stub onde a gente viu a interface do servidor, também existe a interface do cliente. Então, por exemplo, New User Service Client. Aqui é uma struct, na verdade, que existe no stub, que a gente vai instanciar, e com essa instância a gente vai poder fazer requisições, e aí que é legal, né? Esses stubs, eles fazem a mágica por baixo dos panos. Tá? Então, por exemplo, no final das contas, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma requisição HTTP para /v1, /user server, service, o get by ID. No final das contas, parece um REST ali por baixo dos panos, né? Até parece um REST, enfim. Acho que eu não posso me afastar do notebook. Aqui, eu espero que vocês estejam conseguindo ler. Não era minha intenção, mas atrapalhar a leitura de vocês. Mas, por exemplo, aqui eu tenho uma estrutura minha, user client. Tá? Essa minha estrutura, ela no construtor ali, na função construtora, eu estou verificando se o host que eu passei de variável de ambiente de fora, se tem 443, eu sei que eu tenho que fazer uma conexão segura. Então eu deixei aqui o boilerplate da conexão segura. Tá? Caso não tenha 443, eu estou falando de uma conexão insegura. Né? O HTTP2 permite conexão insegura, mas os browsers, os navegadores, dão suporte somente com TLS, se eu não estou enganado. Tá? Então eu já li casos onde falava que gRPC só funciona HTTPS. Não, para você testar no seu computador não precisa. Tá? Então, aqui embaixo eu tenho o código da parte controller. Eu vou ficar sem tempo. Esse código vai ficar para vocês nos slides, está pronto, tá? Mas aqui, ó, basicamente, eu estou criando um contexto através de um MD, que é um mapa chave-valor. Coloquei alguma informação dentro do cabeçalho da requisição, através desse outgoing context. E aí, com a nossa instância do nosso user service, que está lá em cima, o user service client, .getById. Lembra que sempre entra um contexto além do que tu definiu no protofile e sempre retorna o que tu definiu no protofile e um possível erro. Né? Então aqui está entrando o contexto e
o teu objeto de entrada. Você invoca, isso vai lá para o servidor de forma remota, HTTP2, trafega binário, volta, e aí quando volta, né, você não vai olhar status code 400, 500, nada disso. O que você vai tratar é o erro, é o possível erro que o servidor vai devolver. Então, se o servidor devolver nil, vai chegar nil. Se o servidor devolver um errors.nil alguma coisa, vai receber esse erro. Aí isso é legal, né, o código fica bem amigável. Strings. Strings não tem nada demais, é bem bacana, tá? A gente está tirando muita coisa de WebSocket da nossa arquitetura para essa comunicação bidirecional. Então, o grande trabalho aqui é colocar o string na frente da entrada. Lembra do Go, que é só uma palavrinha, você bota o Go lá e a coisa muda de figura? Aqui é o string. Você pode colocar string na entrada, você pode colocar string na saída, ou você pode colocar string na entrada e na saída. Aí você tem o bidirecional, tá? Bem fácil. Aí, claro, o código final, o código do cliente, o código do servidor, vai ter uma variação, mas não é nada demais. Se você tem um string de entrada, você vai ter um loop infinito. Por exemplo, esse for da linha 5, você vai ter um loop infinito que você vai ficar recebendo. Ó, string é a variável de entrada, ponto receive. Acabou. E claro, né? Pô, se for um end of file, beleza, retorna aqui um erro, né? Trata o erro, pega o objeto, coloca no seu banco de dados e acabou. E vai para o próximo loop. E fica ouvindo o que o cliente fica enviando via string. Simples assim. Então a gente tem os aplicativos do entregador, cada um nas suas rotas, nas suas regiões, enfim, conectado via gRPC no servidor, mandando as coordenadas a cada 15 segundos via string. Reaproveita a conexão TCP, não fico abrindo e fechando, trafego binário. Então, para a comunicação entre dispositivo móvel e servidor, é fantástico. Para a comunicação entre microserviços, de uma arquitetura de microserviços, é mais fantástico ainda. Agora, para a comunicação entre servidor e navegador, aí toma cuidado, tá? Vou falar um pouco também. gRPC Web é um projeto que nasceu justamente, é um paliativo entre nós aqui, é uma gambiarra. Tá? Porque o que acontece? O navegador, salvo engano, a gente ainda não tem controle de qual versão do protocolo vai ser usado. Ainda não existe essa flexibilidade. Então, o que esse projeto faz? Esse projeto, aqui, eu vou mostrar o passo a passo. Esse projeto, a gente sobe um envoy, olha só a gambiarra, o nível da gambiarra. Sobe um proxy reverso, um servidor proxy. A comunicação do cliente com o servidor, HTTP 1.1. E aí, desse proxy, desse envoy, para o teu servidor destino, HTTP 2.0. Se esse envoy está dentro da tua nuvem, do teu Google Cloud, está entrando e saindo texto plano, HTTP 1.1. Tá? Então, tipo assim, vou trabalhar com gRPC Web, com Vue.js, falando do gRPC com o servidor. Para quê? Para trafegar binário? Não rola. Tá? Então, dentro desse diretório envoy, tem um Dockerfile, eu vou botar aqui, vai ter no conteúdo, e tem um envoy YAML, tá? Então, Dockerfile, simples assim. Então, herda do envoy Alpine, enfim, não sei. Copia o YAML para dentro e roda o servidor envoy. E aqui eu tenho aquele YAML, ele é um pouquinho extenso, eu acho que vocês não vão conseguir ler, mas basicamente ele está fazendo um mapeamento da entrada HTTP 1.1 e a saída para o teu servidor destino. Mas se estiver dentro da tua arquitetura, não sei se faz sentido, tá? Aqui é a continuação do YAML, depois vocês pegam nos slides. Aqui eu acho que eu tenho um exemplo. Eu acho que eu coloquei código até Vue.js. Eu quis deixar algo bem completinho para vocês, tá? Então, por exemplo, eu acho que a função que a gente tem hoje no nosso painel web é aquela cancel order. Ou seja, o estabelecimento chama o entregador, mas antes do entregador aceitar, o estabelecimento vai lá e cancela.
Esse vai lá e cancela, que é um botão, eu implementei com o gRPC para ver como é que funciona e está até hoje rodando e funciona em todos os navegadores e muito bem. Só que eu sei que é 1.1 o protocolo HTTP por barra de panos. Então eu não ganhei muita coisa, tá? Esse aqui é o ProtoC, gerando, deixa eu ver se é isso mesmo, gerando do protofile para TypeScript, tá? Então ele gera aqueles stubs para TypeScript. Mas claro, né, com o tempo eu acredito que o gRPC vai ter suporte nativo para navegadores, aí vai ser uma maravilha. Tá bom? Aqui são todos os arquivos que gerou no nosso projeto, só tirei um print para mostrar. Eu vou dar uma acelerada que meu tempo acabou. O Elton quer me matar, então vamos pular essa parte. Aqui as linguagens, sistemas operacionais que têm suporte hoje do gRPC. Então, a nossa arquitetura é Go, o nosso aplicativo é Dart, Flutter, então para nós está sossegado, tá? Se você tiver uma linguagem na sua arquitetura que não esteja aqui, toma cuidado. Não vou falar de benchmark, REST, gRPC, porém, tem vários artigos aí falando de um ganho de 7 a 10 vezes de performance no tráfego da informação. Tá? Galera, a Voa Delivery é uma startup que eu construí junto com 2 amigos que estão aqui hoje. Tá? Nós já fizemos mais de 133 mil entregas em 1 ano e meio e a gente já transacionou, a gente já intermediou de um lado para o outro mais de R$1.200.000. Tá? A gente acabou de captar com a Bossa Nova, o Grupo Queires e outros 11 investidores anjo, uma rodada anjo. Se alguém quiser fazer parte do time, do propósito, da cultura, fala com a gente. Lembra que eu falei para vocês não lerem 3 links daquele QR Code? O terceiro é: quero impactar vidas junto com vocês. Tá? Vai cair no meu WhatsApp. E um detalhe, essa é a primeira apresentação na minha vida que eu começo pelo último slide. Vocês já vão entender, eu já vou trocar o slide aqui. Tá? Eu vou deixar uma mensagem para vocês. Estou finalizando, tá, Elton? Lembra aquele ditado que fala: se você quiser ir rápido, vá sozinho. Se você quiser ir longe, vá acompanhado, né? Galera, seguinte. Reconheça e agradeça aqueles que estiveram ou seguem na luta com você. Gratidão por aquele que me ensinou na prática que desistir nunca é uma opção. Meu nome é Ricardo Long e eu dedico essa palestra ao meu pai.